O Colby pede com licença e pergunta como ela vai. Ele fala que gostaria de conversar com ela rápido e diz que gostou da energia dela. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Stacy. Ele diz que o nome dele é Colby e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que não e fala que é de Louisiana. Ele pergunta se ela só está visitando, mas ela fala que agora vai ficar. Ele fala que é muito bom saber disso, já que ele também é novo por ali e fala que ele veio da Flórida. Ele fala que ele sabe muito bem como é estar no lugar e não conhecer muitas coisas. E em seguida diz pra ela que ele estava procurando um lugar para comer e pergunta se ela conhece algum. Mas ela diz que não conhece e que agora ela não está com tempo. Ele fala que eles podem procurar juntos, mas ela diz que eles não se conhecem. Ele pergunta como assim e ela diz que precisa ir. Ele fala que não quer tomar muito tempo dela e em seguida pede o número dela. E como mais uma vez ela diz que não, ele dá um bom dia pra ela. Ele fala que tudo bem e diz que ela não quis dar o número pra ele. E assim do nada ele começa a cantar "Está tudo bem, está tudo bem". E isso faz ela olhar pra trás e em seguida voltar. Ele pergunta o que está acontecendo e diz que ela está voltando. Ele pergunta e aí, e ela pergunta se esse carro é dele, mas ele pede para ela ir para o outro lado. E mais uma vez ele pergunta e aí, e ela pergunta se o carro é dele. E ele pergunta: essa roupa é vermelha, o céu é azul? Ela diz que fez uma pergunta simples e ele fala que é claro que o carro é dele. Ela fala que o carro dele é muito legal e pergunta para onde ele vai. E ele agradece e fala que isso é da conta dele. Ela fala que perguntou o que ele vai fazer e que ele não precisa falar assim. Ele fala que só está tratando da mesma forma que ela o tratou no começo. E diz que isso aconteceu ainda há pouco. Ele fala que agora ela vem assim do nada querendo saber o que ele vai fazer. Ela fala que ainda há pouco ele estava tentando conversar com ela e pergunta em que ele trabalha. Ele pergunta se ela quer saber e fala que ele é o chefe e diz que é isso que ele faz. Ela fala que entendeu e pergunta se o que ele quer dizer é que ele tem dinheiro. Ele fala que é claro e se ele tem um carro como esse é porque ele tem grana. Ele pergunta e aí, e ela pergunta se eles podem conversar. Ele pergunta como assim e o que eles têm para conversar. E também pergunta cadê aquela energia negativa do começo. Ela fala que eles podem recomeçar e ele pergunta: podemos recomeçar? E ela diz que eles podem tentar. Ele fala que para ele já está resolvido, mas pelo que parece ela está querendo recomeçar. Ela pergunta se ela pode entrar e sentar para conversar com ele. E ele pergunta conversar sobre o quê? E ela diz que eles podem conversar para ver o que eles podem fazer. Ele fala que ela voltou com outra atitude e pergunta o que aconteceu. Ele fala que está tentando descobrir por que ela voltou até o carro dele. E ela diz que ela só está tentando conversar com ele. Ele fala que tentou pegar o número dela, mas que ela não quis falar com ele. Ele pergunta se ela realmente quer conhecê-lo e pede para ela dar uma volta. Ele fala que tudo bem e ela pergunta se ela pode entrar. Ele fala que ainda tem algum tempo e que só vai deixar ela entrar porque ele gostou dela. E ela diz que vai entrar. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ele fala que ela disse que queria conversar e pergunta conversar sobre o quê. Ela pergunta o que eles vão fazer e ele fala que primeiro ele precisa saber quem ela é, o que ela faz e ela conta pra ele que ela é uma terapeuta. Ele fala que então ela trabalha com loucos, ela fala que também e diz que pessoas como ele. Ele pergunta se ele é louco e ela fala que um pouco. Ele fala que ela que parece, já que ela não quis conversar com ele. Ela fala que tem muitas pessoas estranhas por aí e que é sempre bom ter cuidado. Ele pergunta o que fez ela pensar que é seguro conversar com ele. E ela diz que o carro dele, a aparência e fala que ele foi educado. Ele pergunta se o carro ajudou e ela diz que sim. E em seguida ele diz que isso é uma loucura. Ela diz que também gostou dele e ele pergunta: gostou de mim? Você nem me conhece? E fala que ela está em um carro de um estranho nesse exato momento. E ela diz que tudo bem. Ela fala que lá
fora, ele tentou conversar com uma estranha e que agora ela está ali. Ele fala que ele acha que essa conversa não vai chegar a lugar nenhum, porque ela está interessada no que ele tem. Ela pergunta se ele está falando sério. Ele fala que ela nem estaria conversando com ele se não fosse esse lindo carro. Ela fala que não é bem assim. Ele pergunta se ela teria voltado se não fosse o carro. E ela diz que já ia voltar independente do carro. Ele pergunta: você ia voltar? E ela diz que sim. Ele fala que ela está mentindo bem na cara dele agora e diz que ela pode sair. Ela fala que agora ele está viajando. Ele pergunta: eu estou viajando? Ela diz que sim. Ele pede para ela fechar a porta dele. Ela fala que ele é muito estranho e diz que tanto faz. O Nair pergunta como ela vai e fala que ela está incrível. Ela fala que está bem, ele fala que está vendo, mas que perguntou qual o nome dela. E como mais uma vez ela fala que está bem, ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que já tem 3, ele fala 3 namorados. Ele fala que então tudo bem e deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala: caramba, 3 namorados? E diz que provavelmente ela simplesmente não gostou dele. Ele fala que ela tem 3 namorados, mas que agora está voltando correndo. Ele fala que para quem não está interessada, até que ela está correndo muito. Ele fala que isso é engraçado e que nós vamos ver o que ela vai dizer. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se é dele. Ele fala que é e pergunta: e aí? Ela pede para entrar e ele pergunta entrar para quê? Ela fala que ele estava tentando conversar com ela e ele fala que ela disse que não estava interessada. Ele fala que então ela pode seguir o caminho dela. Ela fala que não sabia e ele pergunta não sabia de quê. Ela fala que se ele quiser, eles podem ir para algum lugar. Ele pergunta ir para onde? Ela fala ir para o shopping. Ele fala que não precisa ir ao shopping e pergunta ir no shopping para quê? E mais uma vez ele fala ir para quê? Ela fala que eles podem ir buscar alguma coisa e que ela acha que eles podem combinar. E ele fala combinar? Ela diz que eles podem até se apaixonar. Ele fala se apaixonar? E em seguida ele pergunta se está tudo bem com ela. Ela fala que ela acha que eles vão ficar muito fofinhos juntos. E mais uma vez ele pergunta: você está bem? Ela pergunta por que ele está perguntando isso. Ele fala porque ela disse que ela tem 3 namorados. Ela fala que é verdade, mas que ela precisa de mais um. Mas ele fala que não está interessado nisso. E mais uma vez ela pede para entrar, mas ele diz que não está conseguindo ouvir direito e pede para ela dar a volta. E ele diz entrar. E fala que já percebeu o que ela quer. Ele pergunta por que ela quer entrar e mais uma vez ela pede para entrar. Ele pergunta para quê e ela diz para eles conversarem. Ele fala que não está querendo ir para nenhum lugar com ela. Ela o chama para ir ao shopping. Ele pergunta ir no shopping com quem? Ela fala ir com ele. Ele fala que ela pode ir e que ela não precisa dele. Ela fala que eles combinam e ele diz que ela não é a mulher dele. Ela fala que eles podem ficar juntos e ele pergunta: ficar juntos? E como ela começa a romantizar muito a coisa, ele fala que não está afim desse tipo de jogo. E ela diz que não está jogando com ele. Ele fala que ela acabou de dizer que ela tem 3 namorados e pergunta se não foi isso. Ela fala que está precisando de mais um e que ele pode ser o homem principal dela. Mas ele fala que não tem interesse nisso e pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar pra quê? Ela fala que eles vão ficar juntos, mas ele fala que não vão. E ela diz: vamos lá, e ele pergunta o que ela quer. Ele fala que tem um lugar que ele precisa ir e ela pergunta se ela não pode mesmo entrar. Ela diz que quer ir com ele, mas ele fala que eles não vão a nenhum lugar. E em seguida diz que ele precisa tocar os negócios dele. Ele fala que nem sequer sabe o nome dela e que na calçada ela disse que não estava interessada. E em seguida pergunta por que ela mudou de ideia. E ela fala que fez isso porque ela não reparou nele direito. Ele pergunta se ela não reparou e em seguida pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Ash. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é de Cali. Ele pergunta há quanto tempo ela está ali em Houston e ela diz que há um mês. Ele fala que entendeu e em seguida diz que ele vai sair.
Ele pergunta se o nome dela é Ash, ela fala que é. Ele fala que então ela tá ali há um mês e ela fala que é. Ele pergunta o que ela faz, ela fala que é dançarina e que também é do ramo imobiliário. Ele pergunta quanto tempo ela trabalha com isso e ela diz que há 3 anos. E ele fala 3 anos, e aí você gosta? E ela diz que sim. Ele fala que tudo bem e pergunta se então ela tem 3 homens. Ele pergunta como ela lida com isso e ela fala que são pessoas que a ajudam. Ele pergunta se os 3 sabem que ela faz isso e ela diz que sabem. Ele pergunta onde ele fica nessa história e ela fala que ele pode se apaixonar por ela. Mas ele diz que isso não vai acontecer. Ela pergunta por que não, e ele pergunta como assim por que não. Ela diz que ela realmente gostou dele e que ela vai ficar bem dentro desse carro. Ele fala que ela nem sequer o conhece, mas ela diz que ela vai conhecer. Ele pergunta se ela pode dar a mão para ele e em seguida pede para ela dar uma volta. E em seguida ele diz que com certeza ele gosta do que ele vê. Ela pergunta se ele gostou, ele fala que gostou e que não é pra ela fazer ele perder o tempo dele. E ela diz que não vai fazer ele perder o tempo dele. Ele fala que então ela pode entrar. Ela pergunta se ele não vai abrir a porta pra ela e ele simplesmente diz que ela pode entrar. Ele pergunta se ela vai contar para os namorados dela que ela o conheceu, e ela diz que eles não precisam saber e fala que ela vai escolhê-lo. Ele pergunta o que ele tem de tão especial para ela escolhê-lo, e ela fala por quê, e ele pergunta por que o quê. Ela diz porque ela gostou dele e ele pergunta se é por conta do carro dele. Ela diz que não é só por conta disso, ele fala que se não fosse o carro ela não teria voltado para falar com ele, e ela pergunta por que ele acha que não. Ele fala porque só depois que ela viu esse carro que ela voltou para falar com ele. Ela diz que realmente gostou dele e que ela tem todo o tempo do mundo para ele. Ela pergunta se eles podem ir no shopping e pede para ele comprar uma roupa para ela. Mas ele fala que não tem motivos para fazer isso e diz que ela não é a mulher dele. Ele fala que não vai gastar o dinheiro dele e que se for só isso ela pode ir. E ela pergunta por que não. Ele pergunta como assim por que não, fala que ela quer gastar o dinheiro dele e que ele não vai fazer isso. Ela pergunta se ele não quer, ele fala que se for só isso ela já pode ir. E em seguida diz que ela não vai ver a cor do dinheiro dele. Esse vídeo começa com o Landon dizendo: caramba, ela tá usando tornozeleira eletrônica. Caramba, não. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é muito bonita. E como ela diz que não está interessada, ele fala que só quer saber o nome dela e que ela nem sabe o que ele vai dizer. E mais uma vez ela diz que não está interessada. Ele pede para ela ir devagar e fala que quer conversar com ela rápido. Mas ela diz que não está interessada e fala que sente muito. Ele fala que então tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. E ele fala: caramba, ela tá sendo monitorada, que loucura. Ele fala que está muito calor e em seguida diz que ela já está voltando. E quando ela volta, ele pergunta e aí? E ela diz que estava no telefone e diz que não ouviu direito o que ele disse. Ele fala que ela ouviu e disse que não estava interessada. Ela fala que não foi bem assim e que ela estava no telefone. E ele fala: entendi, você estava no telefone. Ela fala que estava e diz que por isso ela não prestou atenção nele. E ele diz que tudo bem. Ela pergunta o que aconteceu, ele fala que só queria dizer que ela é muito bonita. E ela agradece e pergunta se ele está querendo ir para algum lugar. Ele pergunta como assim, ela pergunta se ele quer ter um encontro com ela ou algo do tipo. Ele fala que ela disse que não estava interessada e pergunta se não foi isso. Mas ela diz que agora ela está. Ele fala que quer saber por que só agora. Ela fala que está interessada, mas que ela estava distraída no telefone dela. Ele pergunta se ela estava distraída e fala que isso é interessante. Ele fala que talvez ela devesse prestar mais atenção da próxima vez. E ela diz que sim. Ele fala que já está indo embora e ela pergunta se ele tem certeza e ele pergunta como assim. Então ela pergunta se ele não quer sair com ela e ele fala porque ele sairia com uma garota que não está interessada nele. Ela fala que já disse que está interessada nele, ele fala que essa aqui é a questão e diz que ações valem mais do que palavras. Ela fala que tudo bem, mas que ela voltou para explicar para ele que ela estava distraída no telefone. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Jocelyn.
Celine. Ela fala que só estava dando uma volta no bairro para fazer um exercício. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é de Houston. Ele pergunta por que ela está de tornozeleira eletrônica. Ela fala porque ela é uma garota difícil e que ela fez algumas coisas. Ele pergunta o que ela fez e ela diz que fez algo errado. E em seguida pergunta se ela pode entrar para eles conversarem sobre isso. Ele fala que não sabe e diz que talvez ele prefira descobrir mais sobre ela dali mesmo. E em seguida também diz que ele não sabe se é seguro ter ali dentro do carro dele. Ela fala que é e ele pede com licença. Ele pergunta o que ela quer dizer e ela fala que ela não morde. Ele pergunta se ela não morde e depois que ela diz que não, ele fala que espera que não. E ela diz que não vai. Ele pergunta o que está rolando e fala que não gosta de perder o tempo dele. Ela pergunta o que ele quer fazer e ele fala que ela que tem que dizer. Ela pergunta se tem alguma coisa que ele gostaria de fazer e ele fala que ela que tem que dizer. Ela fala que vai fazer o que ele quiser, então ele fala que ela pode entrar. Ela fala que ele tem um carro legal e ele agradece. E ela fala então, da onde você é? Ele fala que é de Nova York. E ela pergunta se ele é de Nova York e o que ele está fazendo por ali. Ele fala que na verdade já está ali há 5 anos. E fala também que ele mora no lado norte. Ela pergunta o que ele pretendia fazer hoje e ele fala que só ia na casa dos amigos dele. Ela pergunta se ele trabalha e ele fala que é empreendedor. Ela pergunta se então ele tem dinheiro, ele fala que é bem sucedido e pergunta por quê. E ela diz que só está perguntando. Ela pergunta se ele vai levá-la para sair, ele pergunta sair, e ela também pergunta se ele vai cuidar dela. Mas ele fala que não e pergunta por que ele cuidaria dela. E em seguida diz que não a conhece. Ela diz que se eles se conhecerem, talvez ele vá querer cuidar dela. Mas ele diz que isso não vai acontecer. Ele pergunta o que rolou por conta dessa tornozeleira eletrônica e ela fala que fez algo errado. Mas depois que ele insiste, ela fala que se envolveu em um roubo no centro da cidade. Ele fala que entendeu e pergunta o que ela está fazendo agora e ela diz que só está estudando. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela diz que tem 19. Ele fala que já ele tem 27 e diz que ele acha que isso não vai funcionar. Ela diz que ela também acha que não, ele fala que então foi um prazer conhecê-la e ela diz que tudo bem. Caramba, que clima esquisito.